Escuta isto. Nós em Angola estamos preocupados em reescrever a nossa história. A nossa história está muito, mas muito mal escrita. A nossa história está muito mal escrita, afirma analista Ângelo Capuacha. Antes de nós ouvirmos o analista na íntegra, vamos para o Novo Jornal. Prossegue julgamento de Mangenas por alegadas ofensas ao Presidente da República. O Tribunal da Comarca de Luanda, TCL, retomou o julgamento de Gerson Emanuel Quintas, conhecido por Mangenas, e da sua mulher, Clemência Suzete Vume, ambos acusados de ofensas ao Presidente da República nas redes sociais. O julgamento teve início a 26 de junho, mas a audiência foi suspensa devido à danificação de um dos discos que integra os autos como elemento da prova, a pedido da defesa, e agora, como apurou o Novo Jornal, foi retomado. Bem, sanada esta questão, o julgamento foi retomado com interrogatório dos arguidos. Nós já vamos voltar com esta matéria lá no final. Agora vamos dar sequência com analista Ângelo Capuacha. Eu sou JHM. Nossa história foi estragada pelos políticos. Um dia que nós decidirmos escrever a verdadeira história de Angola, com humildade, com honestidade, com verdade, com senso de justiça, vamos encontrar que o colonialista português, que esteve em Angola 500 anos a nos colonizar, fez um trabalho excelente. Nós temos 99% mais de lhe agradecer do que lhe criticar. E eu vou aqui revelar um dos dados importantes. Antes do colonialista português vir em Angola, não havia nenhum país chamado Angola. Nós por vezes nos gabamos. O nosso rei Mandume Yande Mufaio, o nosso rei é Kwikwi II, o nosso rei Numa, o nosso rei Ngola Quiluange, o nosso rei Zinca Ancuvo, a nossa rainha Zingambandi, etc, etc, etc. Há uma desonestidade. O próprio Ngola Quiluange, com todo o respeito que o temos do ponto de vista da história, nunca sabia se existia o Equiqui. Por sua vez, o Equiqui nunca soube sobre Kimpavita. Kimpavita nunca sabia de Mandume Yande Mufaio, porque antes da chegada do colono, esses reinos não se definiam como um único país. Eram só reinos isolados e desconhecidos. Não havia nenhuma bicicleta, não havia nenhuma motorizada, não havia nenhum carro, porque tudo isso não tínhamos. Não se consegue imaginar a distância a pé do reino do Ndongo no norte para o reino do Bailundo no centro, ou o reino dos Quanyama no sul. Então eles passaram séculos, não se conheciam. Primeiro falavam línguas diferentes. Em Angola, em cada 500 quilômetros, você tem uma outra língua. O português é que nos unificou. Só nos entendemos de Cabinda ao Cunene, do Lubito ao Luau, de acordo com as fronteiras traçadas por Portugal e também a língua dos portugueses. Senão, para nós falarmos com Cabinda, tínhamos que aprender Fiote ou Ibinda. Para falarmos com as pessoas do Uige, Imbanza Congo, tínhamos que aprender Kikongo. Para falarmos com as pessoas do Wambo, Benguela, Bié, uma parte da Wila, tínhamos que falar Ubuntu. Para falarmos com as pessoas do Quando Cubango, tínhamos que aprender Nganguela. Para falarmos com as pessoas da Lunda Norte e Lunda Sul, tínhamos que aprender Chokwe ou Kyoko. Para falarmos com as pessoas de Malange, Kwanza Norte e Luanda, Bengo, tínhamos que aprender Kimbundu. E o conjunto dessas línguas, embora seja uma riqueza, humanamente falando, todos os angolanos só tinham que ser poliglotas para se entender. Mas o português se tornou o nosso instrumento de unidade nacional, de unificação das várias línguas no entendimento coletivo. Isso tem muito mais vantagem e senso de gratidão por esse grande instrumento de unidade nacional do que a parte negativa que nos ensinaram na história errática. Zingambandi não era angolana. Zinca Ancuvo não era angolano. Mandume e Andemufaio não eram angolanos. Equiqui não era angolano porque naquele tempo não havia Angola. Eram os reinos isolados que não tinham nome comum de Angola. A Angola que temos hoje é a criação do colono.
Significa, se naquela altura definíssemos nacionalidades, diríamos que Mandume e Andemufaio tinha nação com a Nhama. Kimpavita tinha sua nação. Muachiava, lá no reino Lunda, tinha sua nação Lunda. Equique, Catiavala, Numa, Capalandanda, todos tinham suas nações. Ngola Quiluange tinha sua nação. Para termos uma nação una e indivisível, é a criação irredentista portuguesa durante a colonização. Por esta razão, os nossos reis, no passado, os reinos não lutaram contra o colono num espírito de nação única. Não, cada um protegia isoladamente seu reino e Portugal unificou tudo. É precisamente por esta razão que depois da independência, todos os colonizados não regressaram para as fronteiras dos reinos, aceitaram as divisões feitas pelo colono por causa das vantagens que representava. Se na verdade o colonialista é mau, quando alcançamos a independência deveríamos dizer assim, ok, agora vamos desfazer as fronteiras que o colono criou, cada reino vai ser um reino isolado. Essa Angola deveria se dividir em 20 ou 25 microestados, pequeninos estados do tamanho do Vaticano, porque cada etnia devia ser um país. Isso seria um mosaico e uma sopa de todos os legumes. A história nossa, um dia que for reescrita, quase de toda a África, deverá trazer este espectro. Eu não concordo muito com os panafricanistas, que por vezes diabolizam o colono para subverter e ofuscar o verdadeiro histórico, a verdadeira riqueza contida nessa recriação a partir do período do colono. Muito bem, caros amigos, vamos falar através da caixa dos comentários. Ouvimos analista Ângelo Capuacha. E então, concordas com o que o analista disse ou ficas com a versão oficial? Bem, falarei na caixa dos comentários. Agora vamos para o Novo Jornal que diz: prossegue julgamento de Mangenas por alegadas ofensas ao Presidente da República. O Tribunal da Comarca de Luanda, TCL, retomou o julgamento de Gerson Emanuel Quintas, conhecido por Mangenas, e da sua mulher, Clemência Suzete Vume, ambos acusados de ofensas ao Presidente da República nas redes sociais. Ambos são acusados pelo MP dos crimes de associação criminosa, ultraje ao Estado, aos seus símbolos e órgãos e instigação ao crime público. Segundo os autos, Mangenas ofendeu gravemente a honra e o bom nome do Presidente da República, João Lourenço, nas redes sociais em 2023. O MP sustenta igualmente que o arguido fez greves acusações contra altas patentes da Polícia Nacional, PN, e das Forças Armadas Angolanas, FA, alegando que estas estariam ligadas a uma rede de tráfico de drogas. A acusação refere ainda que Mangenas chamou o Presidente da República de burro, demónio, feiticeiro e corrupto, afirmando que o chefe do Executivo tinha conhecimento da existência de tráfico de drogas no país. Segundo a acusação, o arguido apelou também a grupos criminosos para invadirem a residência do então Ministro do Interior, Eugênio Laborinho, bem como as residências de deputados à Assembleia Nacional e de altas patentes das Forças Armadas Angolanas e da Polícia Nacional. Perante o Tribunal, o arguido admitiu parte da acusação, mas negou a maioria dos factos que lhe são imputados pelo Ministério Público. Mangenas foi deportado de Moçambique para Angola e detido pelo SIC em fevereiro de 2024, em Luanda. Segundo as autoridades, durante a sua permanência em Moçambique, o arguido acusou, através das redes sociais, em 2023, altas patentes da Polícia Nacional, do SIC e das FAD estarem ligadas ao narcotráfico. Após a sua detenção, o SIC assegurou ao Novo Jornal que investigou as denúncias feitas pelo arguido nas redes sociais e concluiu que eram infundadas. Segundo o SIC, nenhuma das denúncias divulgadas por Mangenas na internet foi comprovada. O Novo Jornal apurou que, neste processo, o antigo Ministro do Interior, Eugênio Laborinho, e o então Diretor Adjunto do SIC, Fernando Recheado, estão arrolados como declarantes. Muito bem, caros internautas, então foi isto que o Novo Jornal publicou. Vamos falar através da caixa dos comentários. Sou JHM, de Batalha TV, grato pela presença. Até breve, caros amigos.